Convido você a fazer a leitura comigo de segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 1 ao 13. Eu vou fazer a leitura dividida, do 1 ao 13, depois nós vamos ler do 13 até o 17, encerrando o capítulo de número 3. Diz assim, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 1. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão aos seus pais e serão ingratas e profanas, não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si mesmo, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus, serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim, por favor. Entre tais pessoas, há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecado e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, de novos mestres, de novas perspectivas, mas jamais conseguem entender a verdade. Esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Têm a mente depravada e sua fé não é autêntica. Contudo, não irão muito longe. Um dia alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. Mas você sabe muito bem o que eu lhe ensino, como vivo e qual o meu propósito de vida. Conhece a minha fé, minha paciência, meu amor, minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei, e que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Assim, e todos que desejam ter uma vida de devoção a Cristo Jesus sofrerão perseguições, mas os perversos e os impostores irão de mal a pior. Enganarão outros e eles mesmos serão enganados. Olha que texto claro. Quando Paulo fala sobre os últimos dias, qual é o período que se diz dos últimos dias? Nós ouvimos muito sobre profecia, e você liga o YouTube e você vai ver, olha, Jesus está voltando, e a profecia, e estamos... Irmãos, os últimos dias bíblico, ele é desde o momento em que Jesus ressuscitou e subiu aos céus e desceu o Espírito Santo, até a sua segunda volta. O período entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, esse período entre a primeira e a segunda, são os últimos dias. Em outras palavras, estamos vivendo nos últimos dias. Aleluia? Entre a primeira e a segunda volta de Jesus. O Paulo ele está dizendo para o Timóteo, o jovem discípulo, que ele está passando o bastão, que ele está dizendo, ei Timóteo, não vai ser fácil, vai ser difícil. E o interessante é que o Paulo está dizendo aqui, e ele não está dizendo para o Timóteo sinais apocalípticos. Para e pensa, muitos de nós, quando a gente fala das tribulações, da vinda de Cristo, dos últimos dias, a gente fica esperando, a marca da besta, cuidado, televisão,
Gente, eu lembro, e talvez você lembre, quando surgiu o código de barra, que a galera falava que o código de barra era do capeta. Quem lembra disso? Eu lembro. Código de barra é do capeta, televisão é do capeta, celular é do capeta. O capeta tem um monte de patente, o capeta. Até a calçadinha já foi do capeta um dia. Tudo é motivo para se olhar e apontar e dizer que era um sinal. O interessante é que nós nos adaptamos de um jeito tão esquisito, que a gente fica esperando o sinal dos fins dos tempos, com simplesmente sinais externos, marcas, anticristos e essas coisas. Mas Paulo deixa para o seu discípulo Timóteo, e para nós, sinais no comportamento humano, aleluia, sinais que envolvem o cotidiano e a vida. Timóteo, nos últimos dias, o que vai rolar, Timóteo? Versículo 1 em diante, ele vai assim: nos últimos tempos serão tempos difíceis. E o interessante é que o que Paulo está querendo dizer é que nos últimos dias vão ser dias atormentados, dias tribulados, dias maus, porque a maldade vai reinar. Irmãos, cada dia que você abre, você não precisa nem mais abrir o Cidade Alerta para você ver desgraça. Liga o seu celular, esteja interagindo com um pouquinho das notícias. Ontem, o que aconteceu lá em Recife? Jogo de futebol, uma guerra. Além de espancarem um cara da torcida rival, violentaram sexualmente o cara com canos e outras coisas em meio da praça pública. Estamos virando animais. Estamos virando aquilo que a Bíblia diz que seria nos últimos dias. Pessoas vivendo dias difíceis. As pessoas matam, as pessoas roubam, as pessoas traem. E o interessante é a indicação que toda vez que eu abro uma notícia na televisão, toda vez que eu abro uma notícia no meu celular, toda vez que eu tenho conhecimento de alguma notícia, essa notícia, quando eu vi essa notícia hoje, do que aconteceu lá em Recife, sabe o que essa notícia soa para mim? Uma profecia. É o mundo gritando: a Bíblia estava certa, os sinais estão aí. Olha o que nós acabamos de ler no versículo de número 2: porque as pessoas só amarão a si mesmas. A gente tem que entender que estamos vivendo nos últimos dias e alguns comportamentos. Irmão, em vez de você ficar querendo saber qual é a marca da besta, em vez de você querer ficar sabendo se Marte se alinhou com Netuno e com Plutão e que não sei o que, ao invés de você querer ficar fazendo coisas místicas e misticismos para saber se é os últimos dias, olha o jornal, ele está gritando: Jesus está voltando. A Bíblia está dizendo. Paulo podia dizer: olha, Timóteo, porque nos últimos dias haverá bola de fogo, sinais e carruagens e um monte de coisa, e a marca e o anticristo. Mas não, ele fala assim: haverá um sinal claro, e o sinal claro é no comportamento humano se dissolvendo e se afastando e chegando na mais distante comunhão com Deus possível, como nos dias de Noé. As pessoas vivendo a parte de Deus, as pessoas vivendo a parte de qualquer âncora moral. É isso que ele está apontando para o Timóteo. E o pior é que esses comportamentos fazem parte muitas vezes do nosso meio. E ele deixa isso claro também, que a religiosidade, a religião, também seria uma religião deturpada, seria também um sinal dos últimos tempos. E o que tem disso? Em nome de Deus tem gente fazendo tanta besteira, em nome de Deus tem gente fazendo um monte de coisa, entristecendo. E olha só que interessante,
eu destaco 4 comportamentos que são sinais dos últimos tempos, e que nós devemos nos atentar. Estão em nosso meio, que eu digo, estamos vivendo isso. O Paulo fala do egoísmo. O egoísmo é o amor a si mesmo. Quando pouco importa o que você sente, quando pouco importa o que você pensa, quando pouco importa a sua opinião, eu vivo para mim. O importante é o eu, a satisfação do eu, a felicidade do eu, o lucro do eu. Irmãos, parece que se eu não for feliz, ninguém pode ser. Por causa do eu, casamentos têm se acabado. Por causa do eu recebi eu e a Márcia compartilha de muitas histórias durante a semana, histórias de vida, a gente compartilha. E essa semana semana passada tinha a história de uma moça que veio, que a gente foram pedir ajuda para essa moça, uma moça que estava grávida, estava com o namorado, e o menino falou assim para ela, para mim é moleque, não é homem, não posso chamar uma pessoa assim de homem. Falou assim para ela, a gente tem tanto plano, eu assumo você, mas não dá para a gente assumir essa criança, aborta. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar esse, porque ele vai estragar os planos que eu tenho para o futuro, e no plano que eu tenho, você está, mas ele não. Olha isso. Isso é homem? Fala para mim, isso é homem? Isso não é homem. Meu querido, o egoísmo. Quantas mães solteiras por causa de homens egoístas, que na hora da alegria, está lá para brincar, e na hora de assumir a bronca, e na hora de fazer papel de homem. Homem não é você sair com uma mulher, homem é você assumir suas consequências. Como a gente tem o clube do chá do amendoim aqui na igreja. Se você não tá, não é? Quem está no clube do chá do amendoim aí? Aí, ó. Se você não tá, vem fazer parte. O Miguel entrou agora, né, Miguel? Mas você ainda não foi batizado no chá. Você vai ter que né, Zé Pedro? Zé Pedro foi com calma ali, pá. Mas se você é homem, você ainda não faz parte do clube do chá do amendoim, por favor, procura o Douglas. A gente senta, a gente conversa, a gente fala das nossas responsabilidades, a gente fala das nossas fraquezas. A gente todo dia tem posto um devocional lá, de homem para homem. E nos nossos devocionais, o título dos nossos devocionais é assim, seja homem. É o que o Davi falou para o Salomão, quando o Davi já está velhinho, já está passando o trono para o Salomão. O Davi dá um conselho para o Salomão, Rodrigo, ele chega assim e fala assim, filho, vem cá, seja homem. Olha isso que ele fala. Não está falando de sexualidade, ele está falando de responsabilidade, hombridade, maturidade. Nós precisamos assumir a bronca. E nós estamos vivendo numa geração assim, do eu quero ser feliz, e pouco importa o que o outro está sentindo. A vida não é assim. Isso é um sinal dos últimos tempos, aonde a gente busca o eu, e o egoísmo prevalece. Amém? Outro sinal é a avareza. E a avareza é amar o dinheiro. Precisa dizer mais nada. Vivemos em tempos onde o amor pelo dinheiro, irmão, faz tudo. Como dizem no nosso tempo, todo mundo tem um preço, não é? Todo mundo tem um preço. Eu tenho um preço. Eu tenho um preço. O meu preço é o sangue do Cordeiro na cruz por mim. E não tem valor monetário nenhum que vai cobrir isso na minha vida. Mas tem gente que tem preço monetário, que se dobra a propostas. E esse mundo vive para o dinheiro. Esse mundo vive para o ganho. As pessoas se submetem às coisas mais ridículas por causa do dinheiro. Segundo Timothy Keller, no livro Deuses Falsos, o dinheiro é um dos deuses desse tempo. Sempre foi. O dinheiro é um símbolo de idolatria. E
Paulo, ele vai dizer em uma das suas cartas que a avareza também é idolatria. Por quê? Porque o ídolo, eu quero ter o ídolo, e o dinheiro eu quero ter. Ninguém quer, o avarento ele não libera o dinheiro. Eu fiquei muito feliz aqui da gente atingir a meta financeira da igreja, dos nossos custos. Passamos R$8, mas fechamos. E eu digo para você, é possível irmos além. Você reparou quanta criança saiu daqui para ir para as salinhas? Você reparou? Nós queremos colocar ar-condicionados nas salinhas para elas. Pô, pastor, mas aqui não tem. Mas elas merecem, elas estão lá trancadas. Vamos botar o culto? Vamos colocar o culto na salinha e deixar elas aqui? Você não vai aguentar. O Zé Pedro vai derreter igual um sorvete no asfalto. As nossas crianças merecem um ar-condicionado? Mas a gente tem que pôr a mão no bolso. Ah, Deus, dá um ar-condicionado. Deus vai dar um ar-condicionado quando a gente enfia a mão no bolso. Quem administra dinheiro somos nós. E a avareza não pode ter lugar na nossa vida. Outra coisa, sinal dos últimos tempos, dos últimos dias, vão amar mais os prazeres. E irmão, a gente tem vivido num tempo, olha, eu acho que se chegasse um habitante de Sodoma e Gomorra aqui, desembarcasse nesse mundo, e fosse em determinados lugares, ele ia ficar escandalizado. E misericórdia, já pensou o habitante de Sodoma e Gomorra falando, misericórdia, irmão, o negócio está feio, irmão. Em busca dos prazeres, as pessoas têm feito loucura. Você sabe, você é uma pessoa culta, uma pessoa informada, você sabe que hoje uma das coisas que dá mais lucro, aí já soma, amante ao dinheiro com prazeres da vida, são os sites de pornografia. Sites de pornografia, e mais do que tudo, tem umas moças que elas têm alguns canais, que eu não sei como é o nome daquele negócio, que a pessoa paga para ver ela lá. Não precisa falar o nome, que senão você vai se caguetar. Né? Mas não estou fazendo nada, você está cultivando o prazer, impureza. Pelo prazer, as pessoas têm feito loucura. Nós temos vivido em uma geração entorpecida. As pessoas elas não querem existir nesse mundo, e em vez de entregar sua vida para Jesus, elas querem estar anestesiadas. Nunca houve tanto tipo de droga. Álcool, drogas sintéticas, o baguinho, só um tapinha, não, um tapinha não dói. Outro dia eu estava, pastor, saiu da terra, foi Deus que fez. Eu falei, Deus também fez o petróleo, porque você não toma um gole, animal? Sai da terra. Mas se você ver, nós estamos vivendo em uma geração que quer viver entorpecida, que não quer encarar a realidade, que vive em busca dos prazeres. E nós temos visto que a religiosidade tem tomado conta das pessoas. O que o Paulo vai dizer para o Timóteo é assim: fica esperto, Timóteo. Existem alguns sinais, que esses sinais, eles não vão ser no céu, esses sinais eles não vão ser necessariamente marcados na pele, mas o comportamento humano vai de mal a pior. O comportamento humano vai exceder todos os limites do egoísmo. O comportamento humano vai exceder os limites da avareza. O comportamento humano vai amar os prazeres mais e mais e mais e mais, e ainda vai vestir uma carapaça de religiosidade. Vai pagar de que serve a Deus, de que teme a Deus. Só que o Paulo, ele é muito enfático quando ele diz para o Timóteo algumas coisas assim. Ele vai dizer que no versículo 5, eles são religiosos na aparência. Olha o que ele diz, ele vai dizer que são religiosos na aparência, mas rejeitam o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Tem gente, irmão, que é religioso, mas que é incapaz de permitir com que Cristo transforme as suas vidas. Tem gente que
Eu já vi gente que fala assim, você é lá do avivamento bíblico, lá da igreja da parede preta. Eu falei, a gente tem a parede preta lá, assim, lá fora, lá dentro também. Ui, meu Deus do céu. Mas a gente tem Cristo no coração. Cristo não está nas nossas paredes. Aqui a gente não vai colocar mordaça nos irmãos que querem ficar, nos irmãos que querem ir, porque nós temos Cristo, e Cristo é a base. Porque o verdadeiro amor liberta e não aprisiona. E quanta coisa fingida de religiosidade. Não fale, não toque, não coma, não vá, não vista. O sacrifício virou dinheiro. Você quer? Traz o seu sacrifício no altar. Quem já viu essa? Traz seu Isaac no altar. E o seu Isaac? Traz o seu Isaac no altar. Aí o Isaac no altar. Irmão, sacrifício é Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele morreu para perdão dos nossos pecados. O sumo sacerdote que abriu o véu de cima a baixo para que a gente pudesse se achegar a Deus. Aleluia. O véu foi rasgado de alto a baixo, porque foi de cima para baixo, não foi de baixo para cima. Quem rasga de baixo para cima é homem, quem rasga de cima para baixo é Deus. Aleluia. Gostei dessa sobrancelha. Quem rasga de cima para baixo é Deus. Foi de Deus, é incosturável o que Deus abriu, o caminho que Deus fez. E aí, meu irmão, o Paulo vai dizer que a religião também vai estar conturbada, perturbada e manchada. Então, não se assuste com as dezenas e dezenas de notícias que nós recebemos continuamente. Pastor pegou a irmãzinha, pastora foi pega com o irmãozinho no motel. Não se choque com isso. Se choque, toda vez que você vê isso, você fala assim, a Bíblia estava certa. Sabe por que a Bíblia estava certa? Porque diz assim, que é para ficar longe de gente assim. Se você conhece, se o seu pastor está em pecado, fuja dele. Se tem um crente pecaminoso, um crente carnudo perto de você, fuja dele. Fique longe de gente assim. Não se submeta ao jugo de pecador. Foge de pecador. Ah não, mas Deus usou a mula do Balaão. E eu não acho que eu vou encontrar ela na glória. Não acho. Fique longe. Sabe por quê? Porque essas pessoas, elas vivem para satisfazer os seus próprios desejos. Do versículo de número 6 em diante, ele vai falar que essas pessoas, elas entram na casa de mulheres vulneráveis. Conhece gente que vive no pecado e vive mudando de igreja procurando Deus? Irmão, nessa vida de igreja eu já vi muita coisa feia. Gente que tem pinta de religioso, cara de religioso, mas que só quer pegar uma irmãzinha. Gente que tem cara de irmã do ciclo de oração, mas que está com fogo que não se apaga no altar. Infelizmente estamos cercados de gente assim. Pessoas que buscam, não, aqui não tem o Espírito, ali não tem, sempre não estão satisfeitas com a mensagem, nunca estão satisfeitas com as palavras, sempre em busca de uma palavra diferente, é o que o Paulo vai dizer. Ensináveis são pessoas assim, porque os corações delas estão afundados e atolados no desejo. Aleluia. Isso é forte, não é, irmão? E aí ele vai dizendo essas coisas. Só que o Paulo, ele diz algo muito interessante. Ele faz um apelo para o Timóteo. Filho, você vai estar cercado de gente assim. Mas é fácil você conhecer quem é. Olha para os frutos. Olha para a caminhada. A partir do versículo de número 10, o Paulo está olhando para Timóteo e está falando, Timóteo, olha para mim. Lembra o que eu te ensinei. Eu te fundamentei na palavra. E não só te fundamentei na palavra, como
gastei, derramei a minha vida por amor do Evangelho. Olha para mim, Timóteo, eu não tenho um jumento. Olha para mim, Timóteo, eu não tenho casa. Eu trabalhei com as minhas próprias mãos para pregar o Evangelho. O Evangelho era o mais importante na minha vida, Timóteo. Então olha para mim, não olha para esses falsos irmãos, não olha para essas pessoas. Sabe por quê? Porque as obras delas serão reveladas. Quem é. Irmão, pessoas que são movidas pelo pecado são um saco sem fundo. O pecado faz isso. O pecado, ele gera em nós uma fome insaciável. Vai na Cracolândia para você ver, e agora a gente está cheio de Cracolândia aí. Era só um tapinha. E de um tapinha, era só um gole. Era só uma noitada, porque o pecado é um prazer insaciável, é um saco sem fundo. Eu estou lendo as Crônicas de Nárnia, e eu estou lendo o primeiro livro das Crônicas de Nárnia, que é A Menina, o Guarda-Roupa e o Leão, do C.S. Lewis. E tem uma passagem que me chamou muita atenção, e tem um menino chamado Edmundo. São 4 irmãos, tem a Susana, o Pedro, o Edmundo e a Lúcia, que é a menorzinha. O Edmundo, ele entra em Nárnia, e quando ele entra em Nárnia pelo guarda-roupa, ele encontra a bruxa branca. E a bruxa oferece para ele um doce. Ele está com fome, e ela fala: o que você quer comer? Aí ele fala: manjar turco. Eu tive que procurar na internet o que era manjar turco, porque eu não manjava desse doce. Parece uma geleia. É um doce, uma goma. Isso é um manjar turco. E ele falou: eu queria um manjar turco. E a bruxa faz um banquete de manjar turco para o Edmundo. E o Edmundo começa a comer descontroladamente aquele manjar turco. E o livro fala assim, o C.S. Lewis fala assim: quem o provasse uma vez, desejaria cada vez mais, e se lhe permitisse, continuaria comendo até se matar. E o Edmundo come, e ele não percebe que ele está vivendo em busca de comer aquele manjar. A bruxa pede para ele levar os irmãos dele para ela. Só que ele quer tanto comer aquele manjar de novo, quer tanto saciar aquele desejo dele de novo, que ele não mede as consequências dos perigos e do buraco que ele está caminhando. Agora fala para mim, o pecado não é assim na nossa vida? A gente experimenta uma vez e quer mais, e é uma fome insaciável que nos conduz à morte. Isso é o pecado. E linda ilustração do C.S. Lewis para trazer isso para as nossas vidas. Cuidado, porque esses falsos mestres, o que o Paulo está dizendo? Timóteo, fica seguro e olha para mim. A minha vida tem testemunho para você confiar em mim. Lembra do que eu te ensinei, lembra do que eu vivi. Ei, irmão, eu te peço, por favor, eu te imploro, por favor, não só ouça a palavra que eu estou pregando para você, mas analise a minha vida. Não só ouça os conselhos que eu dou para você, mas veja como eu trato a minha esposa. Veja todos esses 14 anos que eu tenho pregado o Evangelho, que vezes e que momento que a minha vida não seguiu com a conduta do Evangelho. Sabe por quê? Porque quem vive e quem crê no Evangelho deve viver para o Evangelho. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É fácil vir à igreja, é fácil falar de Cristo, é fácil, mas viver Cristo tem um preço, e todos aqueles que vivem para Cristo o pagam. Você já pagou esse preço? Ou você disfarça Cristo comendo manjar turco? Disfarçando, usando Cristo para ter mais manjar,
usando Cristo para conquistar mais as coisas que você quer. Cuidado com o que você deseja. Cristo é tudo para nós. E uma coisa, o versículo de número 13, ele é fundamental, porque o Paulo vai dizer isso: mas os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganarão outros e eles próprios serão enganados. Não se preocupa, Timóteo, o tempo dará conta dos impostores. E é verdade, irmão. Você não precisa pegar ninguém e fazer que nem nota de 50 reais que você fica olhando para a luz e fazendo assim, não. É só você observar a vida, porque o tempo dá conta de mostrar quem é e quem não é. Amém? Outra coisa, a partir do versículo de número 14, o Paulo vai dizer assim: você, porém, deve permanecer fiel naquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a sua infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhes deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer permanecer o que não, útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Olha que texto mais lindo. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão, concluindo essa mensagem. Por mais que pareça que estamos caminhando em trevas, por mais que pareça, eu tenho a conclusão de que estamos caminhando nos últimos dias, mas existe uma forma de caminhar por esse mundo, e a forma de caminhar por esse mundo, como diz no Salmo 119, versículo de número 5, o salmista é muito enfático no Antigo Testamento. No Salmo 119, versículo de número 5, ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Salmo 119, versículo 105, é isso? 119, 105. Lâmpada para os meus pés. Tua palavra é para mim, para os meus pés, como luz para o meu caminho, uma lâmpada. Irmão, agora vamos ser sinceros. Sentar aqui e me ouvir falar é agradável. Você recebe. Estou falando da palavra. Que bom que estou falando da palavra. Porque às vezes tem gente que perde 40, 50, 1 hora da sua vida ouvindo alguém falar coisa que não é da palavra. Eu penso, eu acho, eu sinto. Como diz aquela música que o Rick trazia aqui maravilhosamente: não fale que o conhece se o esquece em cada esquina. Não fale que o encontra-se só nas suas ondas de fé e não da palavra. A palavra revela a Deus. É a Bíblia. Agora a pergunta é: eu conheço um monte de gente boa, eu conheço um monte de gente de fé, eu conheço um monte de gente que crê em Jesus Cristo, mas que em determinado ponto da vida começa a se edificar mais com outras coisas do que com a palavra de Deus. Começa a ler bons livros, glória a Deus, leia bons livros, mas leia a palavra de Deus. Faça bons estudos, mas estude a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o Paulo, ele é muito enfático. Ela revela a verdade. Irmão, eu tenho para mim que uma das mais gritantes diferenças do Evangelho para outras religiões é o confronto moral. Eu já fui em religião de matriz africana. Fui pedir uns negócios pro Herê. Não ri não, eu fui. Quem aqui, de repente, quem é que nunca comeu um Cosme e Damião? Tomou um passe? Que bom, foi crente a vida toda. Mas eu já fui. Eu já recebi receita de banho para atrair amor. Segura,
O banho para atrair amor era assim, você pegava, não vou contar, não vou. Pensou que eu ia, não vou. Está pensando que você está no... O banho do não sei o que, o banho para... Joga aqui, não joga na cabeça, joga não, tudo. Mas sempre que eu chegava diante de uma entidade para pedir alguma coisa, tinha sempre um preço, não valor. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso, mas nunca fui confrontado. Eu queria a pessoa amada, mas eles não falavam, é errado você querer essa pessoa, porque essa pessoa já tem um relacionamento. Eu quero um emprego. Pague o preço e você vai ter o que você quer. O evangelho você não tem barganha. O evangelho não dá para barganhar. O evangelho te confronta moralmente. Senhor, eu quero um emprego, então vai se capacitar. Isso não é para você. O evangelho confronta a nossa moralidade. A palavra de Deus confronta a nossa moralidade. Ela não nos deixa se enganar. Não tem preço que eu possa pagar para Deus fazer o que eu quero. O preço foi pago na cruz para que eu me molde aquilo que Ele quer para a minha vida. Não é o que eu quero, porque é um Deus que o homem não construiu. Não é um ídolo que eu construo para ter o que eu quero, porque ídolo a gente tem para conquistar aquilo que a gente quer. Ídolo a gente constrói para ter aquilo que a gente pede. Mas Deus é Deus. Ele é um ser, é uma pessoa. Ele é uma pessoa de personalidade. E Ele não vai se moldar aos nossos querer. Por isso a palavra dele nos confronta. Por isso não é o que eu quero, é o que Ele quer para a minha vida. E mergulhar nessa palavra vai te ensinar, como Paulo disse, a fazer o que é certo. Aí eu tenho uma pergunta para você. Será que em meio a esses dias difíceis, será que em meio a esses últimos dias que estamos vivendo, aonde o egoísmo, a avareza, os prazeres, a religiosidade, a maldade tem imperado, a palavra de Deus tem sido a sua âncora? Seja sincero com você mesmo. Seja sincero com você mesmo, sincera com você mesmo. Deus tem uma luz para os teus passos. Deus tem uma lâmpada para te guiar nos teus pés. No Salmo 119 também vai dizer que como pode um jovem se manter íntegro, longe do pecado, guardando a palavra de Deus. Fala para mim, querido, você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Às vezes é bom sim, quando um servo de Deus se levanta e vem com uma revelação para as nossas vidas, nos motivar, mostrar que Deus está conosco, que Deus não se esqueceu da gente. É maravilhoso quando Deus vem trazer uma confirmação através de um servo dele, mas Deus quer confirmar a vontade dele todo dia para a sua vida através dessa palavra. Ela é acessível a você, ela é de graça financeiramente e de graça no amor imerecido de tudo que Ele tem para a sua vida. Essa palavra vai dizer uma coisa muito poderosa, que Cristo morreu por nós, para perdão dos nossos pecados, e que isso foi de graça. Isso foi de graça. E o legal é a gente aprender isso. Esses dias um amigo meu me pediu uma coisa, e eu falei, cara, pega aqui e já fica para você. E aí ele brincando, ele falou, o que eu fiz para merecer isso? Eu falei assim, você não fez nada. E a vida é assim, você não precisa fazer nada, você não fez nada, porque Ele fez tudo por você. E na tentativa de fazer alguma coisa, você se frustra, você se cansa, você segue pessoas, mas eu te convido a seguir Cristo Jesus, que morreu por você, que pagou o preço por você, para que nele você possa ter vida. Que a palavra do Senhor seja um guia para você. Jesus, Ele disse assim, que o pão simbolizava o corpo dele, partido por nós, por amor de nós. E Ele disse que o sangue simbolizava o teu sangue, derramado por nós para perdão dos nossos pecados. Essa palavra, ela afirma que a nossa salvação está em Cristo Jesus, que a nossa vida está em Cristo Jesus,